Bom dia, gente. Vamos começar nossa aula de Roma, então. O que é a cidade que se fez o Império. E vamos rapidão nos 3 períodos que compõem a história romana. É dividido pelos governos que Roma teve. Então, é monarquia, república e império. A monarquia vai da fundação da cidade por Rômulo até a queda da monarquia pelo Brutus. A república vai da queda da monarquia até a ascensão de um novo monarca, que é o Otávio Augustus, que é o sobrinho do César, né? E por fim, da ascensão do Otávio até a queda de Roma, que é o período do Império, que o último governante, que é o Rômulo Augusto, é deposto pelos ostrogodos. Então vamos lá, começando pelo mito fundador da cidade. Como a cidade foi fundada segundo a mitologia romana? Então, lembra da Guerra de Troia? Então, teve um cara chamado Enéas, que era um troiano, um membro da nobreza troiana. Ele era filho de Afrodite, um semideus, e ele conseguiu fugir da cidade enquanto os gregos destruíam a cidade e foram para a Itália e fundaram uma nova cidade. Essa cidade é chamada de Alba Longa, teve uma série de reis, e um rei matou o irmão, assumiu o trono e quis se livrar dos sobrinhos. Então ele colocou eles, mandou matar, o cara não matou, colocou eles no rio para serem levados embora. A cesta que eles estavam parou numa parte do rio e eles conseguiram sobreviver porque eles foram alimentados por uma loba, chamada de loba capitolina, que é um símbolo de Roma, que inclusive a embaixada italiana deu uma, porque tem acho que na frente do STF, Ministério da Justiça em Brasília, não sei, mas tem lá uma cópia da obra que tinha em Roma, que é uma lobinha, que é um símbolo de Roma, porque ela alimentou os fundadores de Roma, que são dois gêmeos, Rômulo e Remo. Só que o Rômulo mata o irmão gêmeo dele, porque só pode ter um governante. Então ele funda a cidade de Roma, que recebe o nome dele, não do irmão, Rômulo Roma. E esse é o mito fundador. Mas agora vamos para os fatos históricos. Então o que acontece é que por volta do ano 900, você vai ter a região do Lácio, que é a região onde fica. Você vai ter a botinha, né? Você vai ter a botinha lá, e no meio da bota da Itália, você tem a chamada região do Lácio, que é a região em volta de Roma. E essa região vai ser por volta de 900 antes da Era Comum. Você vai ter pastores, que é pessoas que cuidam do gado. Por quê? Porque essa região é péssima para a agricultura. Ela tem um terreno argiloso que faz com que a agricultura não dê certo. Então você vai ter grupos de pastores latinos locais que vão controlar o seu gado. Então é uma área de cerca de 17 mil hectares, né? O que dá aproximadamente 3.400 bois, mais 1.700 carneiros, e os chamados pela própria elite, a pecuária da época, que é gado intermediário, que são as pessoas que trabalham para os donos dos bois, chama de gado intermediário. Tá, então só que tem esses latinos pobres e só cuidando dos seus bois, inclusive só cuidando dos seus bois, vão ter dois vizinhos muito poderosos, a Etrúria ao norte e a Magna Grécia ao sul. Então você vai ter a botinha, aqui é a região do Lácio, aqui é a Magna Grécia, que é uma região, junto com a ilha da Sicília, você vai ter uma fundação de várias colônias gregas, cidades gregas foram fundadas após a população na Grécia simplesmente explodir, as pessoas começaram a passar fome, começaram a emigrar e fundar novas cidades por todo o Mediterrâneo. E fundaram todas no sul da Itália. Ao norte você vai ter um povo chamado de etruscos, que vão viver na região da Etrúria, e eles vão ter sistemas urbanos com sociedades complexas, bem mais complexas que esse grupo de pastores latinos nômades que não têm cidades. E eles vão ter uma cultura muito rica com grandes rotas comerciais com o Oriente e com a Grécia. E para chegar na Magna Grécia, porque é de onde você chega na Grécia, né? Você precisa passar por Roma. Né? Roma fica bem no meio. E tem um rio chamado de Rio Tibre. Rio Tibre. Então deixa eu aproximar o mapa para vocês. Tem um rio lá chamado Rio Tibre, que é as margens do Rio Tibre, Roma foi fundada. E esse rio, em uma parte dele, tem uma ilha. E os etruscos construíram uma ponte para poder passar a roda comercial. E em volta dessa ponte eles construíram uma fortaleza
para poder defender a ponte. Então, provavelmente, a origem de Roma foi uma fortaleza que administrava uma ponte para passar as rotas comerciais etruscas. Inclusive, o nome Roma provavelmente vem da palavra em etrusco Homo. Homo significa ponte. Inclusive, os sacerdotes romanos eram chamados de pontífices, que significa fazedor de pontes. Interessante. Então, você vai ter, com o passar do tempo, esse ponto de comércio vai crescendo e vai atraindo várias pessoas. E isso vai se combinando com a elite de pastores locais. Inclusive, por exemplo, esses pastores locais, eles vão reconhecer completamente apenas a riqueza vinda dos bois. Inclusive o termo pecuniário, que significa coisa de valor econômico, que é usado pelos juristas aí, ele vem de res pecuniae. Significa que é coisa de valor. Mas significava originalmente coisa de rebanho, porque pecuae, significa rebanho. Então aquilo que tinha valor econômico para a sociedade dos pastores era aquilo que era associado com a pecuária. Certo? Rapidão. O que vai acontecer? Basicamente a cidade vai se formando e essa elite vai se estabelecer e vai eleger reis. Os reis não passam de pai para filho, mas eles são eleitos. Quem vai fazer a eleição dos reis são os patrícios. A elite romana que descende dos pecuaristas locais. Patrícios, que vem do latim patriciae, que é um verbo que significa designar o pai. Por quê? Porque os patrícios poderiam designar quem era o pai. Não que as pessoas pobres não podiam. Obviamente todo mundo sabia quem era o seu pai. Mas você podia nomear um pai importante. É o mesmo princípio do fidalgo em português. Fidalgo, fidialgo, filho de alguém importante. Então o patrício é filho de um pai importante. Ele vem de uma gens. Gens é a palavra em romano em latim, para família. Uma família de grande importância que diz ter descendência dos deuses. Então, é de onde inclusive vem a palavra gente, porque basicamente eles combinavam o conceito de humano como só pertencendo à elite. É complicado. Abaixo dos patrícios você tinha a plebe. A plebe não quis escrever, não pensar pra merda. A plebe, do grego, significa massa, populaça, povinho. E ela também era chamada de outro termo, muito comum no século, que vai se tornar comum no século XIX, ela era chamada pejorativamente pelos patrícios de proletários. Proletários vem da palavra prole, que significa filhos. É basicamente o conceito de dizer que os pobres só sabem fazer filhos. Então eles são fazedores de filhos, proletários. É um termo pejorativo, que depois no século XIX vai ser usado para designar uma classe e tudo mais. Então, você vai ter esses dois povos, um povo local, tradicional, conservador e elitista, e um povo estrangeiro. E quem são esses povos estrangeiros? Etruscos, latinos e gregos. Então, desde o começo, a cidade de Roma tem principalmente uma população grega. Então, se pensar por que tem o conceito de greco-romano, Roma é basicamente uma cidade grega com a cultura adaptada aos latinos locais. Então, ela já começa com muita cultura grega. A maioria das cidades da periferia ao redor do mundo helenístico vão adotar essas características. Aí, você vai ter, segundo a história, você vai ter o Rômulo, que vai ser o primeiro rei, mas é um rei mitológico. Você vai ter 3 reis que são incertos, se eles são mitológicos ou não, e 3 reis que a gente tem provas verdadeiramente que existiram, são os reis etruscos. Foram reis que os etruscos imporam sobre a população latina, e não imporam, eles foram eleitos, mas é muito complicado. Eles Tarquínio o Antigo, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Tarquínio o Antigo, os reis romanos eles não governavam com poder absoluto, eles não tinham quase nenhum poder, basicamente. Eles tinham que lutar constantemente com o poder dos patrícios, que se organizavam numa assembleia de pessoas poderosas, vindas da aristocracia, que eram pessoas de grande nascimento. A aristocracia, diferente da oligarquia, você tem que lembrar, a aristocracia vem de nascimento. A aristocracia é uma pessoa rica, que nem a oligarquia. Mas a aristocracia é nascimento.
Se você vira rico, você não consegue entrar no Senado, pelo menos nesse período aqui. Inicialmente, a Assembleia de Patrícios é chamado de Senado. Inclusive, de onde vem o nosso termo para Senado. O Senado romano, ele vai eleger o rei, quem vai ser o próximo rei, depois que o rei morre, e vai decidir em todas as matérias que lhe dizem respeito, então é basicamente todas as matérias. Tarquinius, o antigo, ele vai tentar contrapor o poder das elites, essas elites pecuárias, com a criação de assembleias centuriatas, que são 193 assembleias compostas por 100 homens, divididas em cinco classes censitárias. Censitária significa que é poder econômico. Então, abaixo do Senado, você vai ter essas assembleias centuriatas. Então, a primeira classe, que é a classe dos mais ricos, tem direito a 98 votos. Então, se os ricos quiserem votar alguma coisa, se todos votarem juntos, eles conseguem aprovar qualquer lei. E as 4 classes seguintes não precisam nem votar. É você pensar, a quinta classe são os mais pobres? Não. Essa classe só aceita pessoas com mínimo de renda. Então, se você não tiver renda nenhuma, você nem entra no direito ao voto nesse sistema. Então, a maioria da população, mesmo nesse sistema mais democrático, não tem acesso. Então, o que acontece é a diferença entre Senado e povo. Povo vem de populos, significa destruir, assolar, devastar. Por quê? Porque povo é aquele que tem direito de ser militar. Aquele que tem direito, não é obrigado a ser militar. E a única pessoa que consegue comprar armas e poder entrar no exército romano é uma pessoa com mínimo de renda. Então, o povo romano é a burguesia. É a classe média, para dizer assim. A classe média para cima são as pessoas que têm um mínimo de renda e conseguem adquirir armas. Esse povo é chamado assim porque são eles que são convocados em caso de guerra. Então, se você precisa ter renda para ser convocado para a guerra. E é isso aí. Então, essas assembleias centuriatas vão criar a divisão, o conflito entre o Senado, que é os ricos aristocratas, que desde nascimento, e o povo, a burguesia, que é comercial e vive da cidade. Tá bom? Então, você vai ter Tarquínio antigo, tá? Sérvio Túlio, ele que constrói as muralhas em volta de Roma, você não precisa saber. E depois temos Tarquínio Soberbo. Ele estupra uma mulher da nobreza romana, chamada de Lucrécia. Em revolta, a população se revolta e depõe ele, mata ele, etc. E decidem que nunca mais vão ter um rei. E a partir de então, só o Senado vai ter poder. Eles vão eleger 2 cônsuls para governarem juntos, para representar a figura real. Um com poder de anular o outro. Tudo mais mesmo. Certo? Inclusive quem derruba a monarquia é um cara chamado Brutus, contra os 2 carinhas bem importantes. Aí, tudo bem certo, você começa o período da República. O problema é que lentamente a cidade vai se tornando cada vez mais populosa, né? As pessoas vão emigrando, inclusive o rei Sérvio Túlio, o penúltimo, antes do Tarquínio Soberbo, ele dá asilo para todas as pessoas. Então muitas pessoas, por exemplo, cometeram crimes ou simplesmente estão fugindo da pobreza das suas cidades, vão todas para Roma. Então tem uma massa de imigrantes gigante, que é a plebe, que vai se tornar a plebe romana, vai mudando para a cidade em busca de melhores condições econômicas. E aí, você tem que entender que a república foi uma reação conservadora, que a monarquia tentava destruir o poder da aristocracia, usando a população contra eles. Inclusive foi o Tarquínio, foi um rei que criou as assembleias centuriatas para aumentar o direito a voto, o que eles não queriam. Então você vai ter vai se seguir em várias problemáticas no início da República, que é uma revolução de direita, você pode dizer assim, que vai dar errado, porque eles vão inclusive proibir os patrícios de casarem com plebeus e tudo mais. Isso vai causar com que por volta de 490 vai ter a plebe vai se revoltar, vão todos subir em cima de uma colina e dizem que não vão sair da colina até reformas serem aprovadas. E esse é o primeiro registro de um movimento social na história, de desobediência civil. Então toda a plebe simplesmente foi para a cidade e decidiu: não vamos fazer nada se vocês não fazerem as reformas. E os aristocratas foram obrigados a aceitar, porque Roma
depois que derrubou os reis etruscos, virou inimigo dos etruscos ao norte. Então Roma estava completamente isolada das rotas comerciais, vivendo as pessoas passando fome, e por isso que os pobres se revoltaram, os plebeus. Então, eles são obrigados a aceitar, porque senão eles não vão ter ninguém para se proteger no caso de um ataque. Então foi criada uma instituição chamada de Tribunato da Plebe. O Tribuno da Plebe é uma pessoa que senta no Senado e ele tem o direito de vetar qualquer lei que ele ache que é um problema para a plebe. Mas depois eles mudam isso, eles criam pares. Então depois o tribuno da plebe vai sempre ser em dois, um com o poder de vetar o outro. Aí então você só precisa subornar um para impedir a ação do outro, que é assim que os ciclos controlaram, mas tudo bem. Aí, em 450... agora o sistema de clientela. O que é o sistema de clientela? A base do sistema político romano. Então, a justiça romana, você tem que entender que os aristocratas não tinham quase nenhum poder mais, já que o poder econômico estava se transferindo para os plebeus. Então o que eles fazem? O sistema jurídico e o sistema político ainda é completamente controlado pelos aristocratas. São eles que sabem as leis, porque as leis são passadas oralmente. São eles que sabem quais dias se pode fazer a justiça. São eles que sabem os procedimentos jurídicos, que tem muita religião, então é muito sagrado. Se você faz alguma coisa errada, você não pode existir justiça, etc. Outra coisa, por exemplo, um plebeu roubou o gado de outro plebeu. Para quem ele vai recorrer? Ele não consegue recorrer, porque ele é um plebeu e não pode exigir justiça. Como ele exige justiça, ele precisa de que um patrício solicite justiça por ele diante de um tribunal. Isso vai criar as primeiras relações de clientela, que é um patrício que vai controlar vários clientes, pessoas dependentes, também por empréstimos a ele, que vão em troca de completa submissão e fazer o que ele quiser, apoiar eles nas eleições e tudo mais, eles recebem essa produção judicial. Então esse cara que não tem um cliente, ele tá fodido. Mas se ele tiver um patrício, um protetor, e se for cliente de alguém, ele simplesmente vai, olha, esse cara aqui fez isso aqui, isso aqui. Aí ele vai no tribunal e exige. O patrício vai por esse cara e exige a justiça por ele. Então por isso que começam essas relações de clientela, criam várias redes de dominação que é realmente o que controla as eleições. Inclusive, como o voto é feito por voz, eles anotam exatamente quem está votando em quem. Então, tudo bem. Aí, em 450 você tem algumas mudanças disso. Com a famosa criação das Leis das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas foram uma série de placas de bronze colocadas no fórum, no mercado de Roma, em que as leis agora eram escritas. Então todo mundo poderia saber as leis e os patrícios não teriam controle delas. O problema é que você tinha que saber ler, né? E a gente tá falando da antiguidade. Então menos de 90% da população sabia ler. Que é lindo. Mas mesmo assim, isso já mudava. Então as pessoas mais ricas do plebeus, pelo menos, já saberiam ler. Então, mas isso não anula completamente as relações de clientela. Tudo bem? Ok. Então, essa plebe vai se tornando cada vez mais difícil de controlar. E Roma percebe uma coisa, que se ela usa a plebe em guerras, essa plebe fica ocupada e assim não tem como capacidade de se revoltar. Então o expansionismo de Roma lá na Península Itálica, dominando as outras cidades, é para poder conter a plebe. Então várias guerras são feitas para poder empurrar a plebe e ficar fazendo a guerra por eles. Outra coisa, não as pessoas mais pobres, que lembra, as pessoas mais pobres nunca entram no exército. Quando eu falo de plebe aqui nesse sentido, eu estou falando das pessoas com mínimo de renda, que podem adentrar o exército, etc. Tudo bem. Aí... É isso mesmo. Então, a gente começa agora com as 3 guerras púnicas. Então, Roma se expandiu tanto que ela vai entrar em conflito com uma potência ao sul chamada de Cartago. E vão gerar 3 guerras com ela, chamadas de guerras púnicas. Por quê? Porque os cartagineses às vezes são chamados de púnicos. Porque tinha uma região do lado que é essas bobagens. Então, a primeira guerra púnica foi por causa da península, foi por causa da ilha da Sicília, essa aqui, no sul da Itália, que era de Cartago, só que Roma queria pra ela. Inclusive a guerra começa por um motivo muito idiota, se você quiser pesquisar. Tão idiota foi o motivo da guerra. E Roma ganha, certo? Por quê? Porque Roma baseava seu exército no exército profissional exercido por cidadãos.
Cartago tinha um sistema oligárquico em que eles contratavam mercenários. Eles investiam em mercenários da mesma forma que você investe na bolsa. Então não existia um exército concentrado. Aí, mas tinha um cara da família Barcaense, alguma coisa assim, que se revoltava contra o sistema e culpava esse governo corrupto de Cartago por terem feito sua nação perder. Então Aníbal, que governa basicamente toda a Espanha em nome de Cartago, decide destruir Roma. Então ele marcha, ele tem a famosa marcha pelos Alpes, invade Roma, e a Segunda Guerra Cartagina, começa a Segunda Guerra Púnica. E essa guerra é tão importante porque ela quase gerou o colapso de Roma. Roma quase perdeu essa guerra. Para ela não perder, ela foi ao limite. Ela recrutou a população até para uma população pequena, mas até alguns escravos e alguns clientes, até as pessoas mais pobres que não tinham dinheiro, renda nenhuma, foram recrutadas para poder ganhar essa guerra, o que causou uma expansão de direitos e complicações. Por exemplo, agora que você tinha uma população muito maior empregada, você tem que lembrar que as pessoas não eram pagas. O soldo romano que era pago para os soldados, era, era de apenas menos de um denário, se não me engano. Era o suficiente simplesmente para poder comprar o pão diário. Então você não só fica... E o serviço militar era obrigatório por 6 anos para a plebe. Então você não só era obrigado a ficar 6 anos fora do seu trabalho, da profissão que você exercia durante a Segunda Guerra Púnica, como você não ganhava quase nada por isso. Como você ganhava? Se o seu general conseguisse ganhar uma batalha ou conquistar uma cidade e distribuir o butim, o saque, entre os soldados. Então, como o Estado romano, o Senado romano não pagava os seus soldados bem, quem pagava eram os generais. Então você começa uma transferência do poder do Senado para os generais, uma figura personalística nos generais. E isso vai ser a causa da queda da República. Vão se seguir duas ditaduras, a de Marco Aurélio, que é tio de César, e depois o seu inimigo mortal, Sila, que inclusive quase causa a destruição da República Romana, mas depois ele conserta e tenta fazer com que tudo para que o que ele fez não se repita de novo, mas acontece. Então, logo depois, a Segunda Guerra acaba, mesmo assim Roma ganha, e depois temos a terceira, mas a terceira é só uma revolta, que Cartago se revolta depois da dominação da segunda, e ela perde de novo. E eles destroem a cidade, planificam o lugar onde elas ficavam e salgam a terra para que nada nunca mais crescesse ali. Pois é. Aí, 2 anos depois, eles começam a guerra com a Macedônia, que é a Grécia. Então, depois que eles dominam Cartago, depois que Roma domina Cartago, você tem que entender que nada conseguia mais impedir Roma. Roma agora tinha basicamente dobrado sua riqueza, dobrado sua extensão e tinha um exército gigante. Nenhuma força no Mediterrâneo, ela tinha quebrado toda a lógica, o equilíbrio de poder no Mediterrâneo. Nada conseguia parar mais ela. Ela engoliu a Grécia, e depois que ela engoliu a Grécia, ela engoliu a Anatólia, engoliu a parte da Síria, e de lá pra cá foi o Egito e todo mundo conhecido. E foi isso. Mas aí, temos a partir do século I, você vai começar a queda drástica do poder republicano com esses generais. Primeiro temos 2 generais importantes, que é Pompeu, que ele é a pessoa que conquista a Anatólia, a Ásia Menor, e temos César, que é o filho do Marco, que é o sobrinho do Marco, que foi o primeiro ditador. E ele manipula variamente a República e eles decidem fazer o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato são as 3 pessoas mais poderosas de Roma, controlando toda a política. Lembra que eu falei que o voto era falado, né? Então todas as pessoas controlavam. O que César, Pompeu e Crasso, cada um fizeram para controlar a política de Roma, foi usar os seus exércitos que já adoravam ele, porque eles é que davam a fortuna para eles, então todo o poder agora era nos generais. O que eles faziam é que os soldados ficassem em volta das assembleias centuriatas, e caso uma pessoa não votasse exatamente como eles queriam, eles eram perseguidos e mortos. Acontece. Então era uma assembleia de fachada. Então Crasso era um homem rico, muito importante, era a pessoa mais rica conhecida, né, na história de Roma. Pompeu era um general famoso, que ganhou inúmeras batalhas, e César era um político importante. Ele é nomeado governador e ele conquista a Gália, comete um genocídio na Gália, matando mais de 1/3 da população. E depois ele começa um conflito de poder, porque o Crasso morre, começa um conflito de poder entre o Pompeu e o César, para quem realmente vai controlar a política romana. O César, quando o César
Foda-se isso. Os dois se confrontam, né? Tem a guerra civil e César ganha. E quando César ganha, não existe mais República Romana realmente. Começam vários fantoches e fantasias, até que o movimento reacionário, são dois, o Senado e o César reacionários, mas você entendeu. O movimento dos senadores para poder salvar a República, liderados pelo filho adotivo do César. Na verdade, era filho da mulher que com ele dormia. E isso não tinha vergonha nenhuma na cidade romana da época, porque era uma mulher mais velha que já tinha tido vários filhos e era viúva 2 vezes. Então, para a sociedade romana, ela tinha cumprido com todos os seus deveres. Não havia nada errado socialmente com ela dormir com César. Olha que sociedade. Inclusive, as mulheres tinham direito de divórcio, uma coisa completamente diferente da Grécia Antiga. Mas não vou aprofundar sobre isso. Na lista de exercícios, talvez. Aí você vai ter esse Brutus, que ele vai se juntar com uma conspiração contra os senadores e vai matar o César. Ele morre, inclusive tem a famosa frase, até tu, Brutus, que o meu próprio filho adotivo que matou, ele matou. E começa uma nova guerra civil entre o sobrinho de César, o Otávio, o cara lá, e o Marco Antônio, o Leo Prússio, alguma coisa assim. O Otávio ganha no final e ele se declara o primeiro imperador de Roma. Então segue-se... Ele basicamente destrói completamente a República. Isso faz com que a República seja só um símbolo. Ele se diz protetor da República, mas ele simplesmente a destruiu completamente. Então agora as votações são todas figurativas, o cenário é todo figurativo, todo o poder realmente está na mão do imperador. Que começa o período imperial, quando Otávio se declara Augustus, um termo que significa o divino. Ele é um deus vivo, um monarca divino. Fingindo que não é. É incrível. Aí você vai seguir vários... Então, no governo de Augusto até o governo de Marco Aurélio, você vai ter chamado Alto Império, que é o período no seu auge, com as suas altas expansões, com seus imperadores mais malucos, que é o Calígula e o Nero. Você vai ter os seus 5 melhores imperadores, que é o Nerva, o Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio. Marco Aurélio, inclusive, é um filósofo histórico famoso. Ele tem uma obra que sobreviveu até nossos tempos, chamado de As Meditações. Que ele fala como a vida é ruim, como controlar e tudo mais. Enquanto isso, ele perseguia cristão. Ele amava perseguir cristão, é engraçado. Mas ele é um filósofo muito bom. E ele abdicava do luxo e tudo mais. Ele era contra essas coisas, acreditava no jeito de vida mais simples que ele defendia, do estoicismo. Só que Marco Aurélio nomeou o próprio filho como um imperador para suceder ele, né? E o filho dele é um bosta. Desculpa o termo, ele é um mau governante. E quando Marco Aurélio morre, acaba o Alto Império e começa o Baixo Império com Cômodo. E Cômodo começa o Baixo Império, inclusive ele é assassinado, e começam várias crises sucessórias que não vai acabar nunca. E Roma vai entrar em vários processos de crise, vai começar o declínio da escravidão. Lembra que Roma se expandiu a todo mundo? Então quando ela se expandiu, ela adquiriu um grande número de escravos. Quando ela adquiriu um grande número de escravos, ela começou uma crise. Porque agora esses grandes latifundiários, que eram senadores e várias outras pessoas, os senadores, porque nesse ponto, se você se tornasse rico, você virava senador. Não tinha mais, era completamente uma oligarquia, não mais uma aristocracia. Então essa oligarquia de pessoas mais ricas compravam as terras, seja por ameaça ou por convencimento das pessoas mais pobres, criando grandes latifúndios escravocratas, que produziam toda a comida e todos os bens agrícolas. Isso gerava com que as pessoas fugissem do campo para a cidade, criando êxodo rural e aumentando as tensões sociais. Inclusive, durante o período da República, a gente vai ter um evento importante chamado dos Irmãos Graco, que são 2 irmãos, 2 tribunos da plebe, que tentaram fazer uma reforma agrícola, uma reforma agrária, dividindo as terras dos mais ricos, mas pagando eles pela divisão, dando indenizações, e distribuindo entre os mais pobres. Os 2 são assassinados. Um é assassinado no próprio Senado, a pauladas, inclusive nas mãos do próprio cônsul, que foi o primeiro a dar a primeira paulada. E o corpo desfigurado dele não foi permitido que a viúva dele enterrasse. Ele foi jogado no rio e estraçalhado. O irmão dele morreu por ferro. Ele tentou fugir, mas o cara perseguiu, matou ele e cortou a cabeça dele. E como diziam que a cabeça dele, se você pela cabeça dele se pegar em ouro, ele tirou o cérebro dele e encheu de chumbo
para que a cabeça pesasse muito e recebesse muito ouro em troca. É. Então você tem essa sociedade com grandes problemas sociais, com latifúndios agrícolas gigantes, deixando os ricos cada vez mais ricos e as pessoas cada vez mais pobres mudando para cidades, certo? Só que o imperador é que essa figura que vai tentar resolver esses problemas sociais com novas políticas, como a política do pão e circo, que é que o imperador vai distribuir para a população pão de graça todos os dias, alimentando essa grande população de pessoas pobres e urbanas. E também para deixar elas sempre ocupadas e contentes, vão ter sempre festividades e grandes eventos, que é o pão e o circo. É uma política de alimentar, dando o mínimo de renda para as pessoas mais pobres, ao mesmo tempo que deixando elas entretidas. É uma forma de controle social. E em 400, aí você vai entender que a escravidão vai... Só que depois que as conquistas acabam, não tem mais de onde conseguir escravo, né? Então a população de escravos começa a cair. E com isso, a população agrícola, a produção agrícola começa a cair e a economia romana começa a colapsar. Então no meio do colapso da economia romana, que acontece por causa do colapso do sistema escravocrata, você vai ter invasão de povos que vão se aproveitar da grave crise econômica romana, grave crise política, um monte de crises, e vão invadir e vão se instalar nos locais que antes eram o Império, fundando seus próprios reinos. E um deles vai o povo os godos do leste ou do oeste, não foda-se, do oeste. Os godos vão invadir Roma, vão depor o último imperador, que é Rômulo Augusto, se não me engano ele só tem 10 anos, alguma coisa assim, e acaba Roma. Na verdade não acaba, eles mudam pro leste, mas depois é mais complicado. E com isso acaba o período imperial romano e começa a Idade Média, esse grande período de transição que eu vou falar na próxima aula e como saímos dele com a Renascença. Mas como esse período é importante pelo grande desenvolvimento econômico de muitas instituições do nosso mundo. Que realmente não foi uma Idade das Trevas. A Renascença não vou explicar na próxima aula. Não é a oposição à Idade Média, mas o ápice da Idade Média. Até a próxima aula. Tchau.